Hoje aqui no estúdio a gente está recebendo o Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior, que é o juiz da 2ª Vara de Mococa. E nós vamos falar de um assunto que está na pauta do dia, que é a prisão em segunda instância, que em outras circunstâncias a gente já abordou esse tema, mas que está aí na pauta do dia mesmo, né? Você abre a internet, fala disso, você liga a televisão, fala disso, e a gente também tem que esclarecer nossos telespectadores sobre esse assunto. Inclusive eu tenho interesse em entender melhor, viu, doutor? Seja bem-vindo. Cida, obrigado, é um prazer de novo estar aqui com você, com os telespectadores aqui na TVD. Muito bem. Doutor, para a gente falar antes da segunda instância, eu queria que o senhor falasse assim, em que circunstância a pessoa pode ser presa? Pois não, Cida. Em se tratando de crime, né, também tem aquela prisão por pensão alimentícia, vamos deixar ela de lado. Em se tratando de crime, duas coisas levam a pessoa à cadeia. Primeiro, ela ser pega, basicamente, ser pega cometendo crime, e aquele crime ser grave. Flagrante delito. Por exemplo, de situações graves, né? Essa situação, em linhas gerais, para garantia da sociedade, às vezes até da própria pessoa, o sujeito é recolhido, certo, independentemente do processo ter prosseguido, até antes do processo. Outra situação é ser chamado para cumprir a pena. A pena já foi definida e ser chamado. Então, essa história da prisão em segunda instância, ela entra nessa segunda história, nessa segunda parte da história. No momento em que o momento em que a pessoa é chamada para cumprir a pena. Bom, na Constituição fala que a pessoa poderia ser presa, é uma regra geral, na verdade, né? Depois de tramitar tudo, chegar lá em todos os recursos. Mas tem casos que a pessoa pode ser presa já na primeira instância, que é o caso que o senhor é juiz, por exemplo. E exatamente, Cida. Então, a pessoa pode ser presa como uma medida de urgência, né? Então, por exemplo, aquele que é pego fazendo algo muito grave, cometendo um roubo, o tráfico de drogas, enfim. Então, aquela situação é identificada, por exemplo, para a polícia, o sujeito é recolhido, o delegado, num primeiro momento, decide pelaquela prisão e essa decisão do delegado chega no fórum para ser confirmada ou não. Então, esse sujeito pode ser preso antes do processo como medida de urgência. Ele vai preso e os recursos vão acontecendo. Ele vai ser preso, ele vai ser processado, ele vai ter direito à defesa, pode ser solto depois, muitas vezes né? Então, esse é um caso. O outro caso é esse que a gente está dizendo da prisão em segunda instância. Por que veio essa questão da prisão em segunda instância nesse momento? Então, Cida, a Constituição Federal, ela traz lá uma regrinha que não é clara o suficiente. E essa falta de clareza dá margem à discussão. A Constituição diz o seguinte, ela diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Aí, terminar todos os recursos. Exato. O trânsito em julgado é a situação pós-término de todos os recursos, né? Quanto a isso não há muita dúvida, né? Trânsito em julgado é depois que acabou o processo, acabaram todos os recursos. O problema é ser considerado culpado, né? Então a questão que se coloca é a seguinte: só pode cumprir pena quem é considerado culpado ou não? Ou a pessoa pode ser chamada para cumprir mesmo antes disso? Então a discussão basicamente é essa. O senhor é a favor da prisão em segunda instância? Eu sou, Cida. Eu sou por uma série de motivos, mas eu sou a favor, sim. Na verdade, é bom que se diga. O próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, teve essa posição ao longo de quase todo o tempo. Apenas entre 2009 e 2016 é que o tribunal abandonou essa posição anterior e veio dizer que precisava esperar todos os recursos, né? Então, em toda a história do STF, o posicionamento deles era no sentido de que a pena poderia ser cumprida depois da ordem do tribunal, né? O senhor disse que 2009 a 2016 é porque o tribunal tinha uma linha mais liberal? Por que ficou mais assim? Então, se dá o tribunal, o que acontece? O STF ele é composto por 11 ministros e essa composição é alterada, né? Então, até pelo número reduzido, e na medida em que muda pode mudar o posicionamento do tribunal. Aliás, esse último julgamento que levou a essa posição, digamos, mais liberal, ela foi tomada por diferença de um membro mesmo. Então, salvo engano, ficou 6-5. Então, acontece mesmo, né? Não dá para dizer que isso necessariamente é culpa da política ou não é culpa da política. Existe alguma porcentagem de pessoas que são julgadas em segunda instância, presas e depois soltas?
Então, Cida, sobre os problemas, uma das grandes questões é essa, né? Vou tentar aqui fazer uma explicação sobre essa história de segundo grau. Olha, o que acontece? A pessoa é julgada inicialmente pelo juiz de primeiro grau, né? A pessoa é julgada por esse juiz que trabalha aqui no Fórum de Mococa, por exemplo. Chega lá uma denúncia, digamos, de furto. A pessoa é acusada de ter furtado coisas no supermercado, vamos supor. O Ministério Público oferece a denúncia, tem defesa, são ouvidas testemunhas e aí vem a sentença. Bom, o juiz de primeiro grau decide, de fato ele pegou lá as coisas do supermercado, a pena dele é de 1 ano de prisão, por exemplo. E aí o que acontece? Essa pessoa pode recorrer. Ela vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no nosso caso. E aí uma turma de desembargadores, um órgão composto de desembargadores, 3 nesse caso, vão reapreciar essa sentença, vão olhar de novo, vão examinar de novo esse caso. Então esses desembargadores, eles vão reanalisar tudo de novo, né, em caso de recurso. Então eles vão ver se de fato foi a pessoa, se de fato aquilo foi pego, se aquilo é grave, se a pena está certa. Então o tribunal decide tudo isso. Vamos supor que o tribunal confirme aquilo, fala, não, de fato ele fez aquilo e a pena é essa mesmo, ou a pena é um pouquinho mais, a pena é um pouquinho menos. Bom, pronto. Então esse aí é o julgamento pelo segundo grau, né? A partir disso, o sujeito ainda pode recorrer. Ele pode recorrer para os tribunais de Brasília, mas lá já não se pode mais discutir os fatos. Não se pode mais dizer, olha, foi ele, olha, pegou mesmo, não pegou, nada disso vai poder ser discutido. O que é discutido lá? Então, lá é discutido só se aquela decisão se harmoniza, se ela é parecida com as outras decisões. Tem uma jurisprudência. Estados, exato, se aquilo é decidido de outra forma por outros estados, se aquilo é decidido de outra forma pelo próprio tribunal lá de Brasília. Se aquilo lá se enquadra certinho na lei. Então, o ponto é esse. Dali para frente, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Local para frente, não se fala mais dos fatos. Os fatos já estão definidos. Aquilo aconteceu e foi aquela pessoa. Daí é só saber se aquilo é exatamente o crime pelo qual a pessoa foi acusada, se a pena, enfim, se a pena é exatamente aquela, ou seja, o fato acabou, que foi ele e fim de papo, né? Então, qual é a questão? Essas pessoas que defendem a prisão em segundo grau, em linhas gerais, dizem justamente isso. Falam, olha, o fato já está discutido, a gente já sabe que foi o João que pegou lá a churrasqueira dentro do supermercado. Então, acabou, ele já pode cumprir pena, né? Então, o ponto é exatamente esse. Agora, ele vai poder recorrer? Ele vai poder recorrer para sempre. Porque ele vai estar preso. Pelo nosso sistema recursal, os recursos são infindáveis. Ele pode passar o resto da vida dele recorrendo. Até morrer, ele pode mesmo, de fato. Então esse que é o problema. O problema é falar, mas peraí, vamos esperar todos os recursos, né? Ainda mais se nada pode ser mudado. Aí você me fez uma pergunta aqui agora, e qual é o percentual de mudança pelos tribunais de Brasília? Olha, é algo em torno de 2% dos casos sofrem alguma alteração, alguma. Agora, a alteração que provoca a absolvição, ou seja, que livra a pessoa daquela acusação, é algo em torno de 0,5%, uma coisa assim. Entenderam? Então, com tanta certeza, assim, com toda essa... Por que você acha que é questão política? Porque os políticos começaram a ser presos? Olha, Cida, algo que é muito dito e parece que tem algum sentido é exatamente esse. Me parece, né, que essa questão não incomodava, a questão de quando a pessoa seria presa. Nada disso incomodava antes desses fatos atingirem pessoas mais poderosas, políticos, empresários, enfim, pessoas que não estavam acostumadas com o rigor da lei, né? Quando isso chegou a elas, peraí, mas agora não pode mais. Poxa vida, antes podia, mas agora não pode mais. Essa quinta-feira, dia 17, haverá o início de um julgamento exatamente sobre essa questão no STF. Há expectativa de que pode ser modificado o entendimento do STF. O que isso provocaria na prática? E isso é importante saber. Isso provocaria na prática soltura de aproximadamente 165 mil pessoas que estão presas. Mococas, a gente tem 70 mil habitantes. Então, é quase 3 Mococas. Tudo solto. Exato. Então, quase 3 Mococas podem ser soltas. Entre elas, por exemplo, pessoas lá do o terceiro maior líder do PCC, políticos conhecidos
no âmbito aqui local, políticos conhecidos do Brasil. Então, essas pessoas podem ser soltas em razão desse julgamento, acaso o STF venha novamente resgatar aquela posição anterior mais liberal, flexível. E aí, você acha que isso deixa a sociedade mais tranquila ou a sociedade realmente desacreditada? A sociedade, mais uma vez, paga o pato. Mais uma vez, paga o pato. Vejam, quando existem essas... Para colocar outro assunto aqui, mas que guarda relação. Vocês já devem ter ouvido dizer de benefícios que os presos têm de livramento condicional. Eles são conhecidos como saidinhas, né? A saidinha de Dia dos Pais, a saidinha do Dia das Mães. É curioso que até às vezes a pessoa que matou a própria mãe... Foi muito discutido. Tem direito à saidinha do Dia das Mães, né? Não visitar a mãe só se for no cemitério, mas ela tem direito a sair. Bom, quando esses benefícios estão vigorando, a criminalidade estoura, roubo. Isso é fato. Vai lá na casa do chapéu. Né? Então, o que acontece? São pessoas que não estão prontas para voltar à sociedade. Se tivessem prontas, não sairiam e imediatamente cometeriam crime. Né? Então, a expectativa é que pessoas que não estão prontas para ganharem a liberdade ganhem. E isso a sociedade vai perder muito. E a sociedade, nesse momento, não pode fazer nada. Eu não quero ser terrorista aqui, mas cada um que fecha as próprias portas, porque... realmente é um perigo, E a sociedade, nesse momento... Cida, agora é sempre conveniente a manifestação, né? Os poderes, o poder legislativo e o poder executivo, eles são eleitos, né? Então a população, os nossos espectadores elegem os deputados, elegem os senadores, elegem os presidentes, prefeitos, etc. É importante para começar, é importante começar a escolher bem essas pessoas. É importante a gente se informar, né? A minha questão é essa, vamos nos informar. Exato, vamos nos informar. E por outro lado, no meu ponto de vista, e peço para todos refletirem em relação a isso, é perceber que essas autoridades, por exemplo, do Poder Judiciário, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, os policiais, eles são a garantia que a sociedade tem. Então não adianta tirar poder, por exemplo, do Judiciário, tirar poder do Ministério Público. Por quê? Porque com o poder do Ministério Público, para que o Ministério Público usa o poder? Justamente para proteger a população, né? Justamente para proteger a população. Voltar a um tema aqui que a gente discutiu bem recentemente, que tem relação, a questão do abuso de autoridade. Né? O que aconteceu com aquilo? Né? Como que ficou? Ficou o seguinte, basicamente todas as medidas que eram contrárias, que diminuíam poderes do Judiciário e do Ministério Público foram mantidas. Então, tudo que tirou o poder do juiz, do Ministério Público, etc., ficou. Não foi eliminado, ao contrário, não. Então, o que aconteceu? Veja, o que acontece comigo, Djalma? Nada, né? Assim, eu, pessoalmente, minha vida muda? Não, mas agora, veja, na hora, por exemplo, vamos supor que eu eventualmente decrete lá a prisão de alguém muito poderoso, né? Alguém, por exemplo, economicamente muito poderoso. O que vai acontecer? Eu vou poder ser processado criminalmente por isso. Então, eu vou, por exemplo, prender, vou prender um deputado. Decreto que a prisão de um deputado porque ele fez coisa errada, lógico, porque não tem nada com o cara, não tem motivo para perseguir ninguém, etc. Mas o que isso pode acontecer na prática? Isso pode me gerar um processo criminal. Aí vai pensar duas vezes. Então, veja, aí vão ter que contar com a boa vontade, com o heroísmo do juiz, do promotor, etc. Vão ter que contar que a pessoa seja heróica e pensar, veja, se nada, eu não me importo com nada que aconteça comigo, etc. Então é nessa situação que a gente foi colocado. Mais uma vez, o poder econômico acaba sendo maior. Né? Exato. E veja, por que eu insisto nisso? Mudou minha vida? Não. Eu recebo o mesmo salário, talvez eu trabalhe menos, porque o Ministério Público vai fazer menos, porque a polícia vai fazer menos, porque a polícia militar, por exemplo, não vai ter coragem de prender em muitas situações. O delegado de polícia não vai ter coragem de tomar determinadas medidas que ele precisava tomar. Né? E o que vai acontecer? Eu vou trabalhar menos, o promotor vai trabalhar menos, e quem que paga o pato? A sociedade.
Né? Então, Bem pertinente essa discussão. Exatamente. De certa forma, é a mesma questão da prisão em segundo grau. Veja, quem vai perder? Eu não perco nada. Então, mais uma vez, pensar melhor. A eleição ano que vem, está chegando. Eleição ano que vem. E até é curioso, Cida, aqui, só para arrematar esse assunto, essa história do impedimento de se prender depois do segundo grau, ou seja, essa adoção dessa postura mais liberal pelo STF, em relação aos países membros da ONU, nenhum faz isso. Ou seja, os países desenvolvidos praticamente... Como que acontece nos países? Eles prendem, passou a discussão lá do tribunal, eles prendem. Então, essas medidas que o Brasil tem adotado, elas não são medidas de países desenvolvidos, ao contrário. Isso é medida de país em que os governos resolvem ser corruptos, que eles calam o juiz, calam o promotor, calam o policial, fecham o tribunal, etc. Ou seja, a gente faz o que quiser aqui, não se metam com a gente. Então, esse é o rumo que o país está tomando, né? Bom, então, quando a gente quiser saber mais sobre a segunda instância, quem deve ser preso, quem não deve, já está esclarecido. Queria agradecer, doutor. Cida, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer isso, espero ter contribuído e estou à disposição.